Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vem comigo! Vem comigo que hoje nós trataremos sobre texto literário e não literário. Veremos as funções da linguagem que já vimos na última aula, mas que precisamos retomar para tratar desse tema. E também nós veremos, claro, as questões do Enem. Bom, texto literário e não literário. Vocês aí já devem estar se questionando quais são as diferenças entre um e outro. Bom, o texto não literário, ele é objetivo, ele é denotativo e tem compromisso com a realidade. Vocês já devem estar pensando, Lídia, de acordo com a última aula sobre funções da linguagem, o texto não literário, então ele pertence aos textos que utilizam a função referencial. Claro, são textos que vão primar pela objetividade, nada de sentimentalismo ou de emotividade. Nós temos aqui o sentido mais estrito, aquele sentido dicionarizado, aquele em que, por exemplo, a palavra gato vai significar exatamente um animal e não uma pessoa bonita. E também esse tipo de texto, ele tem compromisso com a realidade. Imagine uma bula de remédio que resolva brincar com as informações ou fantasiar as medidas, as substâncias ali postas. Não vai dar certo, não vai funcionar. Já o texto literário, nós vamos ter subjetividade, sentido conotativo e é um texto que não tem compromisso com a realidade. Aqui o texto literário, ele vai trazer questões íntimas, pessoais, do eu lírico, do narrador, vai trazer também a polissemia, ou seja, a multiplicidade de sentidos. Quando uma palavra tem um sentido conotativo, significa que ela vai além do sentido dicionarizado. Então, a palavra gato aqui, ela pode significar um animal, mas ela também pode significar homem bonito, pode significar roubo de energia, enfim, aí vai depender, claro, do contexto em que ela está sendo aplicada. E ainda, este tipo de texto não tem compromisso com a realidade. Ele pode sim tratar de assuntos da realidade, mas ele não tem este compromisso. Então fica a critério daquela pessoa que está escrevendo tomar como base os assuntos cotidianos da realidade ou de um momento histórico passado, ou utilizar apenas questões fantasiosas ou informações verossímeis, aquelas que parecem com a realidade, mas que não são reais, enfim, entre outras características que vão compor esse universo do literário. O texto não literário pode ser observado através de notícias jornalísticas, artigos científicos, reportagens, receitas, como eu disse também, bula de remédio, entre outros textos que nós teremos a oportunidade de falar na aula seguinte sobre gêneros textuais. Já os textos do universo literário são compostos por poesias, músicas, romances, contos, enfim, outra gama, outra infinidade de textos, como a gente também já viu nas aulas anteriores e vai continuar vendo. Textos que são marcados pela subjetividade, pelo eu, pelo sentimentalismo e, claro, apresentam criatividade, estética, sonoridade, enfim. Outra marca do texto não literário é o uso da terceira pessoa, justamente para que haja este distanciamento entre o eu que escreve e aquele assunto sobre o qual eu gostaria de escrever. Já nos textos literários, nós temos a presença do eu lírico e do narrador, que pode ser personagem, observador, onisciente. Aqui, esta pessoa que narra ou essa voz que exprime os seus sentimentos vão, claro, se apropriar de uma subjetividade, de uma emotividade. E para que a gente consiga compreender tanto um estilo quanto o outro, é importante conhecer essas especificidades para que a gente possa interpretá-los, porque a interpretação nada mais é do que a atribuição de sentidos a algo em determinado contexto. Então, quando nós estamos diante de um texto literário, nós precisamos saber das suas especificidades para poder compreender aquilo que está sendo posto e também compreender aquilo que o enunciado está pedindo, está querendo diante de determinado texto.
e o mesmo em relação aos textos não literários. É importante saber quais elementos vão constituir este tipo de texto. Ao interpretar uma determinada mensagem, principalmente se ela for subjetiva, como é o caso dos textos literários, é comum que, diante de um texto literário, por exemplo, o sujeito imprima nele diversas significações, justamente porque ele não tem uma única forma de ser interpretado. E isso, quando posto em uma prova que busca te questionar de maneira objetiva, pelas 5 alternativas, uma resposta possível para aquele texto, isso pode trazer alguns problemas interpretativos. Portanto, é importante observarmos o que o enunciado pede para que a gente se atente aos sentidos possíveis ali postos e não aqueles que a gente quer atribuir ao texto. E é certo que é através das análises das questões que nós vamos conseguir enxergar essas nuances entre um tipo de texto e outro e os elementos que nos auxiliam a interpretar estes textos diferentes. Vamos agora compreender de que maneira as funções da linguagem dialogam com os textos literários e os textos não literários. Conforme a última aula, vocês já perceberam que o texto literário trabalha com a função poética e com a função emotiva. Ambas vão trazer, conforme nós já falamos, a subjetividade, expressividade, vai ser utilizada como na função poética, estética, versos, rimas, musicalidade. E na função emotiva nós também temos este olhar subjetivo, esse olhar para o eu. E no texto não literário, conforme eu já mencionei, nós teremos a função referencial, que vai trazer aquela linguagem mais objetiva, padronizada, vai se utilizar da variante linguística padrão. Tem também a impessoalidade, porque usa a terceira pessoa, e são textos que trazem também uma informatividade. Ok. No entanto, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que os textos eles não são engessados entre uma função x ou y da linguagem. Aqui, o que vai definir determinada função é a intenção da pessoa que está escrevendo, falando ou que está produzindo uma dada manifestação discursiva. É importante que vocês se atentem a este fato. Qual é a intenção daquele texto? É emocionar? Então a função é emotiva. É convencer? A função é conativa. É informar sobre determinado assunto? A função é referencial. É explicar uma palavra ou uma outra forma de linguagem? Nós temos a metalinguística. É iniciar ou finalizar uma conversa ou verificar se a mensagem que você está ali levando está de fato chegando corretamente por aquele canal? Então, nós temos a função fática. Mas e se a intenção for conferir maior expressividade àquilo que você está pretendendo dizer? Então, a função é poética. Isso significa que um texto não literário, embora ele se constitua pela função referencial, ele também pode emocionar. Ele também pode buscar convencer alguém. Inclusive, pode haver nele a função fática. E se houver um uso mais elaborado da linguagem, mesmo num texto informativo, nós também podemos ter o uso da função poética nele. Percebam que em um texto, mesmo havendo uma função que se sobressaia como a referencial, há também a possibilidade da existência de outras funções que irão constituí-lo. É claro que um texto informativo, ele não vai ter como função primordial te emocionar, mas ele pode. De repente é uma informação a respeito de menores abandonados ou sobre violência doméstica e aquilo pode te tocar de alguma maneira. O mesmo ocorre com os textos literários. Eles também podem apresentar outras funções da linguagem, não necessariamente apenas a poética e a emotiva. É claro que elas serão as funções que vão se sobressair, mas o texto literário também pode informar. Embora ele não tenha esse compromisso, você pode ficar sabendo de várias histórias, fatos, enfim, que de fato aconteceram. No texto literário pode aparecer a função fática, como nós vimos num texto lá na aula anterior do Carlos Drummond de Andrade, em que há uma ligação e a pessoa tenta manter contato com a outra ao telefone. Enfim,
O que vai determinar a função da linguagem em determinados textos é justamente a intenção. Ok? Podemos então ver como o Enem cobra os textos literários e não literários? Vamos então à primeira questão de 2017. A tecnologia está definitivamente presente na vida cotidiana. Seja para consultar informações, conversar com amigos e familiares ou apenas entreter, a internet e os celulares não saem das mãos e mentes das pessoas. Por esse motivo, especialistas alertam: o uso excessivo dessas ferramentas pode viciar. O problema, dizem os especialistas, é o usuário conseguir diferenciar a dependência do uso considerado normal. Hoje, a internet e os celulares são ferramentas profissionais e de estudo. Vejamos o que diz o enunciado. O desenvolvimento da sociedade está relacionado ao avanço das tecnologias, que estabelecem novos padrões de comportamento. De acordo com o texto, o alerta dos especialistas deve-se a insegurança do usuário em razão do grande número de pessoas conectadas às redes sociais. B. Falta de credibilidade das informações transmitidas pelos meios de comunicação de massa. C. Comprovação por pesquisas de que os danos ao cérebro são muito maiores do que se pode imaginar. D. Subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias a ponto de prejudicar suas vidas. E. Possibilidade de as pessoas se isolarem socialmente em razão do uso das novas tecnologias de comunicação. Bom, para que nós possamos interpretar esse texto, cuja função é a referencial, pois se trata de um texto não literário e um texto informativo, vamos voltar ao enunciado e compreender o que é que esta questão nos pede. O desenvolvimento da sociedade está relacionado ao avanço das tecnologias, que estabelecem novos padrões de comportamento. Ok. De acordo com o texto, o alerta dos especialistas deve-se a quê? Vamos à resposta? É a letra D. Deve-se ao fato de que há subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias, a ponto de prejudicar as suas vidas. Isso significa que as pessoas, ao utilizarem as variadas formas tecnológicas, estão utilizando de maneira exagerada, a ponto de se prejudicar, que é justamente o que o texto está dizendo. A letra A diz que o alerta dos especialistas se refere à insegurança do usuário. Não. Aqui nós não temos um usuário inseguro, mas um usuário que acaba por se viciar em determinados usos de aparelhos eletrônicos. A B coloca que os especialistas alertam em relação à falta de credibilidade das informações transmitidas. Não, claro que pode haver essa falta, mas não é sobre isso que os especialistas estão alertando neste texto. A letra C diz que o alerta é sobre a comprovação por pesquisas de que os danos ao cérebro são muito maiores do que se pode imaginar. Não, o alerta aqui é em relação ao uso nocivo e não necessariamente a comprovação de pesquisas. E E diz que o alerta dos especialistas é em relação à possibilidade de as pessoas se isolarem socialmente em razão do uso das novas tecnologias. Não, o alerta não é sobre o que pode causar, mas o alerta é em relação ao uso excessivo. E este uso excessivo, sim, vai causar diversos danos, mas o alerta é o que causa esses danos, que seria o uso excessivo das ferramentas tecnológicas, certo? Vamos então à questão próxima do Enem de 2014. Nós temos um texto da Adélia Prado, intitulado Resumo. Gerou os filhos e os netos, deu à casa o ar de sua graça, e vai morrer de câncer. O modo como pousa a cabeça para um retrato é o daqui, afinal, aceitou ser dispensável. Espera, sem uivos, acampa, a tampa, a inscrição. 1906 a 1970. Saudade dos seus, Leonora. O texto de Adélia Prado apresenta uma mulher cuja vida se resume. Sua expressão poética revela a. Contradições do universo feminino infeliz. B. Frustração relativa às obrigações cotidianas. C. Busca de identidade no universo familiar.
D. Subterfúgios de uma existência complexa. E E. Resignação diante da condição social imposta. Bom, este é um texto cuja função da linguagem é poética. Nós temos um texto literário que vai gerar múltiplas interpretações. No entanto, vejamos o que pede o enunciado. Primeiro, nós temos uma afirmação. O texto da Adélia apresenta uma mulher cuja vida se resume. Sua expressão poética revela o quê? Letra, podemos ir à resposta? E. Resignação, aceitação diante da condição social imposta. O enunciado busca resumir o texto que se chama resumo. O enunciado coloca: o texto apresenta uma mulher cuja vida se resume. Então aqui nós já temos uma posição sujeito, mulher. E a letra E vai mostrar que este sujeito está resignado diante de uma condição social imposta às mulheres, em uma sociedade patriarcal, em que não raro a mulher é vista como um ser apenas responsável por gerar filhos e cuidar da casa, dos netos. E o texto dá indícios dessa resignação, porque é posto o seguinte: o modo como pousa a cabeça para um retrato é o da de que, afinal, aceitou ser dispensável. Então há uma aceitação por parte daquele sujeito dentro de um sistema social que a colocou nesta posição de submissão, de subserviência. As outras alternativas também podem ser possíveis, mas dentro deste contexto do enunciado em relação ao texto, só podemos marcar a letra E. Não cabe aqui mais de uma alternativa correta. A letra A vai dizer que há contradições do universo feminino infeliz. Nós temos sim no texto alguns elementos que podem sugerir esse universo feminino infeliz. Mas a letra E é que melhor responde, justamente por mostrar a aceitação, a resignação diante dessa condição imposta. A B diz que há frustração relativa às obrigações cotidianas, que não demonstra um sujeito frustrado, mas sim um sujeito submisso que aceita. A letra B mostra que há uma busca da identidade no universo familiar. Bom, é claro que se a gente aprofundar na interpretação, nós podemos sim chegar a uma identidade no universo familiar, né? Mesmo que essa identidade seja imposta ao sujeito. A letra D mostra que há subterfúgios de uma existência complexa. Aqui não temos uma existência complexa, nós temos uma existência imposta que busca exatamente gerar filhos, criar netos e alegrar a casa. Bom, acredito que diante de um texto literário como esse, que eu trouxe justamente para demonstrar como que um texto literário é complexo em relação à sua interpretação objetiva, tal qual nós temos aqui, com 5 alternativas para que possamos identificar a que mais se aproxima a uma interpretação padronizada. Vamos agora à próxima questão, do Enem de 2017. Ser pai faz bem para a pressão. Uma pesquisa feita pela Brigham Young University, nos Estados Unidos, indica que a paternidade pode ajudar a manter a pressão arterial baixa. Os dados foram medidos em 198 adultos, monitorados por aparelhos anexados ao braço em intervalos aleatórios durante 24 horas. Comparadas às do outro grupo sem filhos, a média dos pais foi inferior em 4,5 pontos para a pressão arterial diastólica. Juliane Hood Lundstad, autora do estudo, diz que outros fatores, como atividades físicas, também colaboram para reduzir esses níveis e que o objetivo da pesquisa é comprovar como fatores sociais colaboram para a saúde do corpo. Isso não significa que quanto mais crianças você tiver, melhor será a sua pressão sanguínea. Os resultados são conectados a essa relação de parentesco, mas sem considerar o número de sucessores ou situação profissional, pondera Juliane. O texto apresenta resultados de uma pesquisa científica, objetivando a. Informar o leitor leigo a respeito dos resultados obtidos, com base em dados monitorados. B. Sensibilizar o leitor acadêmico a respeito da paternidade com apoio nos comentários da pesquisadora. C.
persuadir o leitor especializado a se beneficiar do exercício da paternidade com base nos dados comparados. D. Dar ciência ao leitor especializado da validade da investigação com base na reputação da instituição promotora. E E. Instruir o leitor leigo a respeito da validade relativa da investigação com base nas declarações da pesquisadora. Bom, vocês já perceberam que é um texto não literário, cuja função é a referencial. Se a função é referencial, logo o texto busca o quê? Informar. Ele não busca sensibilizar, persuadir. Então, a letra B e C a gente já corta aqui. A letra D diz que é dar ciência ao leitor. Ok, mas vai dizer que é um leitor especializado. Não, este texto, ele não é veiculado apenas para leitor especializado. Ele é posto para vários leitores e não para um público-alvo apenas. Além do que, o texto não toma como base a reputação de uma instituição promotora, por exemplo. Toma como base a pesquisa. É claro que a instituição é citada, mas ela não é, digamos assim, a responsável necessariamente pela reputação de uma pesquisa. A letra E vai dizer que o texto busca instruir o leitor leigo a respeito da validade relativa da investigação. Ok, ele vai se instruir o leitor leigo. No entanto, aqui está dizendo que é com base nas declarações da pesquisadora. Não é com base nas declarações dela, é com base na pesquisa que ela fez. Há uma diferença muito grande em um sujeito publicar uma pesquisa e o sujeito publicar uma declaração. A pesquisa, ela tem um método, ela tem objetivos específicos, ela tem uma série de elementos que constituem como um elemento científico. Já uma declaração, não. Claro, a declaração pode ser sobre a pesquisa, mas ela não tem o mesmo peso ou a mesma validade que uma determinada pesquisa. Então, a única alternativa é a letra A. Informar o leitor leigo a respeito dos resultados obtidos com base em dados monitorados. No caso, esse leitor leigo é qualquer leitor que não seja desta área. Vamos então a mais uma questão agora do Enem de 2012. Nós temos aqui um texto poético intitulado Das Irmãs. Os meus irmãos, sujando-se na lama, e eis-me aqui cercada de alvura e enxovais. Eles se provocando e provando do fogo, e eu aqui fechada, provendo a comida. Eles se lambuzando e arrotando na mesa, e eu, atemperada, servindo, contida. Os meus irmãos jogando-se na cama, e eis-me afiançada por dote e marido. Vamos ao enunciado. O poema de Sônia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que a mulher deve conservar uma asepsia que a distingue dos homens, que podem se jogar na lama. B. A palavra fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. C. A luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. D. A cama, como sua alvura e enxovais, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. E letra E. Os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Então, qual é a resposta correta? É a letra E. Os papéis sociais destinados aos gêneros, no caso, os meninos têm um papel social diferente do que ela e as irmãs dela tinham, e isso vai produzir ali efeitos e graus de autorrealização desiguais, justamente porque o tom, a maneira como o eu lírico feminino apresenta esta diferença de gêneros, vai demonstrar um eu lírico insatisfeito, com problemas em relação à sua autorrealização, que é diferente dos seus irmãos que tinham liberdade e podiam fazer o que eles quisessem. E ela e as suas irmãs deveriam ficar relegadas às questões domésticas, ao dote do marido, enfim, sendo educadas, para o casamento.
As outras alternativas demonstram posicionamentos um tanto quanto preconceituosos e que vão buscar relegar a mulher a uma condição de subserviência e de inferioridade, como a gente pode ver, por exemplo, na letra A. A mulher deve conservar uma limpeza, uma asepsia, que a diferencia dos homens, porque esses sim podem se jogar na lama. Não, não se trata disso. Se trata que eles podiam brincar com qualquer coisa. Não é porque é na lama ou enfim, mas é justamente porque ela não podia, ela tinha que estar ali, dentro de casa, impecável. A letra B coloca: a palavra fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar. Tarefa destinada às mulheres. Não, o ato de cozinhar é uma tarefa destinada ao ser humano e socialmente imposta às pessoas do sexo feminino. E isso não significa, claro, que seja de fato tarefa de um determinado gênero, mas sim uma imposição social. A letra C diz que a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. Não, não depende. É claro que isso é uma imposição social e não necessariamente um fator socioeconômico. É claro que este fator socioeconômico ele pode sim auxiliar na emancipação da mulher, mas não é sobre isso que o texto aborda. A letra D diz então que a cama, como sua alvura e enxovais, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. Então a gente tem uma alternativa mostrando que a mulher é frágil, colocando uma mulher de forma inferior. E claro, não é sobre isso que o texto fala, e essa também não é uma verdade. Então a alternativa que melhor se encaixa na interpretação deste texto é a letra E, que vai mostrar um eu lírico feminino insatisfeito com as diferenças sociais impostas para os sujeitos do sexo feminino e do sexo masculino. Muito bem, vamos então para a próxima questão do Enem de 2017. Nós temos aqui um outro texto não literário, que é um pouquinho grande, mas é importante fazer a leitura para que a gente possa compreender o que diz o enunciado e as alternativas. Vamos então a ele. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como exemplo de beleza, o infográfico feito pelo site reabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. Pescoço. Com um pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua cabeça levantada. Cintura. Com uma cintura de 40 centímetros, menor do que a sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida de sua cintura representa 56% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice em uma mulher americana média é de 0,8. Vejamos então o que o Enem quer diante de um texto não literário cuja função é referencial e informativa. Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa a noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural, a influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres, a relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca, a proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo humano e a influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Podemos ir à resposta? Eu tenho certeza que você acertou. É a letra D, justamente porque essa alternativa demonstra que o texto busca analisar a proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo humano,
há uma comparação entre o modelo físico corporal da boneca Barbie em relação a um corpo humano feminino. Muito bem. As outras alternativas não vão dialogar com o texto justamente porque elas caminham para outros sentidos. A letra A diz que o texto analisa a noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural. Não é pela indústria cultural, embora esta também veicule um padrão de beleza. Aqui nós temos através de um brinquedo. A indústria cultural é maior do que isso. Embora este brinquedo também esteja implícito na indústria cultural, a indústria cultural é maior, bem maior do que este exemplo que está sendo posto no texto. A letra B diz que o texto analisa a influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar, mais saudável para as mulheres. Não, o texto não analisa a influência da mídia, ela analisa a representação do corpo feminino através da boneca Barbie, tido como um corpo invejável, ideal, e que, claro, vai causar vários problemas em relação à autoimagem do corpo feminino. A letra C coloca que o texto analisa a relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca. Não, ele não vai falar de alimentação saudável, o texto vai falar sobre as medidas do corpo de uma boneca em relação às medidas de um corpo humano possível. A letra E coloca que o texto analisa a influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Não, pelo contrário. Aqui há uma crítica à imposição do modelo Barbie como uma perfeição do corpo humano feminino. Então aqui neste caso não é uma autoimagem positiva que a boneca Barbie veicula, pelo contrário. Ela é negativa. Bom, pessoal, vamos então a outra questão de 2011 e aqui nós temos um texto literário. Não tem tradução. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa gente hoje em dia, que tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny só pode ser conversa de telefone. Se você assistiu a minha aula sobre identidade nacional e variantes linguísticas, vai perceber que esse texto tem uma relação muito grande com todos aqueles pontos abordados naquela aula. Vejamos então o que o enunciado pede diante deste texto literário que busca valorizar as peculiaridades da nossa língua nacional como parte da nossa identidade. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com o seu tempo e com as mudanças político-culturais do Brasil, no início dos anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento, no samba Não Tem Tradução, por meio do recurso da metalinguagem, o poema propõe a incorporar novos costumes de origem francesa e americana, juntamente com vocábulos estrangeiros. B. Respeitar a presença do português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil. C. Valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. D. Mudar valores sociais vigentes à época com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira. E ironizar a malandragem carioca aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. Bom, podemos ir à resposta? A resposta é a letra C. Valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Justamente porque o enunciado pede que a gente observe o fragmento do samba do Noel Rosa por meio de um recurso da metalinguagem. Então, a alternativa que mostra que a linguagem está falando da linguagem é a letra C, porque ao longo deste trecho é perceptível que o Noel Rosa vai mostrar
que a língua falada no morro é superior aos estrangeirismos, às outras influências estrangeiras da língua que estão ali presentes, como por exemplo, lá no morro, se eu disser uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. E no final também é posto que amor lá no morro é pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Então há uma valorização do falar nacional. Então é o texto usando a língua, falando da própria língua, falada pelo povo. Certo? A letra A vai dizer que este recurso da metalinguagem é utilizado para incorporar novos costumes de origem francesa e americana? Não, nós vimos que estes estrangeirismos são postos de maneira inferior à nossa linguagem popular brasileira. A letra B diz então que essa metalinguagem propõe respeitar e preservar o português padrão. Não, é o português coloquial, falado no morro. Então não tem jeito de ser a letra B. A letra D diz que então essa metalinguagem pode ser observada por mudar os valores sociais vigentes da época, como o advento do novo e quente ritmo. Não, pelo contrário, não é mudar, mas acrescentar, enriquecer e valorizar, é claro, as variantes regionais, locais utilizadas. E a letra E vai colocar que essa metalinguagem, este recurso metalinguístico, propõe ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. Não, aqui o estrangeirismo não é visto como uma imposição que deve ser utilizada. Não, aqui o estrangeirismo é visto como uma invasão e que deve ser posta de lado, porque o que interessa mesmo é o falar nacional ali, daquele lugar, daquela região, no caso dos morros cariocas. Muito bem, pessoal? Vamos então à próxima questão, que é a questão do Enem de 2015. O texto dessa questão é sobre o teatro e a participação dos sujeitos no cotidiano da linguagem teatral. Vamos a ele. Indivíduos trabalhando interdependentemente para completar um projeto com total participação individual e contribuição pessoal. Se uma pessoa domina, os outros membros têm pouco crescimento ou prazer na atividade. Não existe um verdadeiro relacionamento no grupo. O teatro é uma atividade artística que exige o talento e a energia de muitas pessoas, desde a primeira ideia de uma peça ou cena até o último eco de aplauso. Sem essa interação, não há lugar para o ator individualmente, pois, sem o funcionamento do grupo, para quem iria ele representar? Que materiais usaria e que efeitos poderia produzir? O aluno ator deve aprender que, como atuar, assim como no jogo, está intrinsecamente ligado a todas as outras pessoas na complexidade da forma da arte. O teatro improvisacional requer relacionamento de grupo muito intenso, pois é a partir do acordo e da atuação em grupo que emerge o material para cenas e peças. Vejamos o que o enunciado nos cobra a respeito deste texto. Com base no texto, as diferenças e similaridades dos atores são aceitas no teatro de improvisação quando a. Todos experimentam o teatro juntos e sem julgamentos. B. Uma parte do grupo comanda a outra, exercendo o poder. C. A opinião de alguns tem valor e demonstra sua capacidade individual. D. A individualidade se destaca e traz à tona o talento daquele que é o melhor. E. Uma pessoa precisa dominar, comandando as ações do grupo sem acordos. Vejamos então qual é a resposta correta. É a letra A. Todos experimentam o teatro juntos e sem julgamentos. Este texto não literário, embora fale, de um universo artístico literário, ele utiliza algumas questões muito importantes a respeito do fazer teatral. E ao longo de todo o texto nós podemos perceber que é defendida a ideia de que o teatro é um trabalho coletivo e não individual, em que há um que manda e outros obedecem. E as alternativas não vão dialogar com o intuito do texto,
porque a letra B vai dizer que as diferenças e similaridades, os pontos incomuns e comuns dos atores são aceitas quando uma parte do grupo comanda a outra, exercendo poder. Não. O texto fala que isso não pode acontecer, justamente para que haja o espírito de coletividade. Quando a opinião de alguns tem valor? Não, quando a opinião de todos tem valor. A letra D, quando a individualidade se destaca? Não, quando a coletividade se destaca. E a letra E vai dizer que é quando uma pessoa precisa dominar, comandando as ações do grupo sem acordos. Pior ainda. Então, a única alternativa que dialoga com o texto, de maneira que possamos interpretá-lo conforme nos exige o enunciado, é a letra A. Vejamos então uma questão de 2017. Fim de semana no parque. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber, daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada, e o tiozinho guiando com seus filhos ao lado estão indo ao parque, eufóricos, brinquedos eletrônicos, automaticamente eu imagino, a molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra. Brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube, que da hora, olha aquela quadra, olha aquele campo. Olha quanta gente, tem sorveteria, tem cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento do lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Vejamos o que o enunciado pede diante deste texto literário que utiliza a função poética. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer, que a. retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. B. ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais que o acessam à sua maneira. C. expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer. D. implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de infraestrutura e investimento em equipamentos. C. aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e do prático nas menos favorecidas. E aí já sabem qual é a resposta? Conseguiram interpretar qual é a alternativa correta em relação ao texto e ao enunciado? Vejam que o enunciado diz o seguinte: a letra representa uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer. Então, a alternativa que vai demonstrar isso é a letra D. Implica condições desiguais de acesso ao lazer, justamente porque ao longo do texto ele vai comparar qual é o lazer das pessoas que têm acesso a clubes, a cinema, sorveteria, piscina quente, com aqueles que estão no morro, que não têm acesso a outras formas de lazer que não sejam necessariamente brincar na rua. Ali estão expostos a diversos perigos. As demais alternativas não dialogam com este batimento interpretativo entre enunciado e texto. A letra A vai dizer que essa questão da realidade social quanto à distribuição distinta retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço? Não, por falta de investimento. A letra B, então, vai dizer que esta realidade social em relação à distribuição distinta dos espaços de lazer ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais? Não, justamente porque o lazer, ele não é algo irrelevante, ele faz parte, inclusive, de uma das condições do sujeito cidadão. O lazer, ele é, inclusive, garantido na Constituição. A letra C vai dizer, então, que há o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer? Claro que não. Muito pelo contrário, todos nós temos direito e queremos formas variadas de lazer. A letra E diz, então, que esta questão social aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e do prático nas menos favorecidas. Não há essa questão posta entre um lazer contemplativo e um lazer prático, não.
Há sim uma denúncia social que vai demonstrar que as pessoas economicamente favorecidas têm acesso a variadas formas de lazer, enquanto as que não têm este privilégio econômico não vão ter formas variadas de lazer. O lazer que elas têm é brincar na rua. Ok? Bom, pessoal, com essa questão dos Racionais MCs, nós encerramos a aula de hoje, que buscou tratar dos textos literários e não literários, as suas especificidades e as suas diferenças. E também tratou sobre as funções da linguagem que vão permear e constituir esses diferentes tipos de textos que estão funcionando em nossa sociedade brasileira. Na próxima aula eu espero todos vocês para que nós possamos tratar dos gêneros textuais. Aguardo vocês, até lá!